Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui neste domingo na Igreja Santuário do Espírito Santo. E aí chegamos no momento da pregação da palavra, e o tema de hoje chama-se O Batismo de Jesus. O Batismo de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, o profeta João Batista, ele diz assim: Eu batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 16 a 18, o nosso Senhor Jesus ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra de nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, qual o batismo que vocês receberam? Batismo de bebezinho, lá no catolicismo? Batismo nas águas, nas igrejas evangélicas? Ora, esse homem de Deus recebeu o batismo. O primeiro batismo foi como bebezinho, lá na igreja católica. Eu nunca fui passar pelas águas de uma igreja evangélica. Mas, no entanto, há 15 anos atrás, eu recebi o verdadeiro batismo no Espírito Santo. O verdadeiro é único. Um bebezinho precisa se converter. Como é que ele vai se converter se é um bebezinho, não sabe o que ele faz? Tem consciência. Então não pode receber batismo do bebezinho. Ah, mas os evangélicos, quando estavam a passar das águas, eles se converteram? De fato se converteram. Batismo das águas é batismo de conversão, de reconhecimento, de entrega a Jesus. Mas isso não significa que é o verdadeiro batismo. O próprio profeta João Batista, que veio para anunciar a palavra de Deus, apresentar Jesus antes de Jesus se demonstrar, ele disse: eu vos batizo com água, eu vos batizo nas águas para a conversão de cada um de vocês. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, o Filho amado de Deus, é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo do Espírito
necessariamente vocês precisam passar pelas águas. Conversão vem dentro do coração. A minha veio no chão, pedindo socorro para Deus, 15 anos atrás. Mas o que acontece? Quantos batismos nós temos? Nós temos o batismo católico, nós temos o batismo evangélico. Qual é o verdadeiro? Só existe um verdadeiro. Não é nem o católico nem o evangélico. Não é o padre, não é o pastor que batiza. É Jesus que batiza no Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa muito claro: há um só corpo e um só Espírito Santo, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé e um só batismo. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o Deus Todo-Poderoso, acima de todos, no meio de todos e em todos. O apóstolo Paulo deixa bem claro que só existe um batismo e um só Senhor que batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo. O próprio Senhor diz: quem crer e for batizado será salvo. Que batismo é esse para ser salvo? Não é o católico, também não é o evangélico, é o batismo de Jesus, o verdadeiro e único do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem não crer em Jesus e não receber o Espírito Santo será condenado. Eis os sinais de Jesus, eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem, aqueles que forem batizados verdadeiramente no Espírito Santo. Tem sinais, tem carismas, tem dons, recebem de Jesus, recebem do Espírito Santo. Jesus cita 4. O apóstolo Paulo falou 9. Jesus falou: expulsarão demônios em meu nome. Quem recebeu o Espírito Santo, o verdadeiro batismo, tem a autoridade de expulsar demônios em meu nome. Isso é dom, isso é sinal, isso é carisma. Falarão novas línguas. Que línguas é essa? Línguas estrangeiras? Não, língua dos anjos. Dom de falar em línguas e também de interpretar línguas. Falarão novas línguas. Se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Alguém acredita nisso? Alguém acredita que quem já recebeu o Espírito Santo, se tomar um veneno, se for picado por uma cobra, não vai morrer? O apóstolo Paulo foi picado por uma grande serpente numa ilha e não morreu. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Não seria dom de cura? Jesus citou 4 dons aqui. O apóstolo Paulo citou 9, mas não está falando de venenos mortais. Isso é carismas, sinais, dons do Espírito Santo para aqueles que recebem verdadeiramente o Espírito Santo no verdadeiro batismo, batismo do fogo. A conversão tem que existir. Ou por amor ou por dor, a conversão tem que existir. A entrega, a busca a Deus, a busca a Jesus. E quando essa conversão tocar o coração do Senhor, o único que pode batizar, ele será digno, ele é digno de batizar você no Espírito Santo, de perdoar cada um dos seus pecados. E
colocar o Espírito de Deus para morar com você e derramar esses sinais, os carismas, os dons do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo que só o Senhor Jesus pode fazer. Homem nenhum pode fazer, igreja nenhuma pode fazer, religião nenhuma pode fazer. É quando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o quiser fazer. Ele derramará o Espírito Santo e com fogo os batizará.